91, o Vale Tudo Jiu-Jitsu e Luta Livre, que foi transmitido pela Globo e tal, que lutou o Valide, Murilo e eu. E essa luta explodiu no Rio de Janeiro, porque a Globo botou na TV e aí só se falava disso. Logo depois, veio o UFC. Então o UFC, cara, deu uma outra projeção para o jiu-jitsu. A Confederação Brasileira foi fundada em 93, que coincidentemente é o ano da fundação da Aliança também. Mas o ponto é, tudo começou a virar performance. O modelo de jiu-jitsu da Academia Gracie estava esquecido. E aí, o que é interessante falar? Quando a Academia Gracie se estabeleceu no Rio de Janeiro, e ela fez 100 anos, agora em outubro, ela era uma academia de aulas particulares. Os alunos iam lá, a família estava toda lá, eles davam aula particular e tal. O aluno particular, chega uma hora que ele começa a aprender, ele quer treinar. Aí o professor ia lá e treinava com um, aí vinha outro, treinava com outro, aí vinha outro, treinava com outro. Eu falei, cara, daqui a pouco a gente está dando 10 aulas por dia treinando com todos os alunos. Pega os melhores, chama eles para virem treinar aqui no final do dia, que é quando a família treinava. E aí esses alunos foram treinando lá e foi formando um grupo de aula coletiva, que não era uma aula, era um treino. Que era simplesmente um aquecimento, alguém puxava 2 técnicas e rola. Que é esse modelo que foi que se espalhou. Uhum. E aí as pessoas saíram da Academia Gracie e foram montando suas próprias academias. Isso juntou com esse momento confederação e tal. Todo o foco era de performance. Ou seja, começou a se expulsar as pessoas do jiu-jitsu. Porque quem consegue suportar um treino de jiu-jitsu de performance, né, para campeonato é mais difícil. É o atleta, né? Só o atleta. Aí você vai encolhendo. E foi isso que começou a acontecer. Aí percebe que tem esse movimento da competição, desenvolvimento do esporte e tal. Tem as pessoas que vão se destacando no esporte e querem também montar sua academia. Então a qualidade das academias começou a cair. E aí as pessoas, para conseguir terem esse espaço de representatividade e de construção no esporte de performance, é para muito poucos. Qual era a outra via para ficar conhecido, famoso, temido, respeitado? Era brigar na rua. Uhum. E aí começa esse movimento, década de 90, início dos anos 2000, uma cultura de que o praticante de jiu-jitsu brigava na rua, porque tinha uma meia dúzia que realmente fazia isso. Né? E a gente vai carregando um fardo e um estigma que demorou muito tempo para a gente limpar. E é isso, naturalmente foi se limpando e eu sempre acreditei que isso ia se limpar, porque eu via o resultado nas pessoas, né? Por mais que a gente tivesse focado na competição e a Aliança surge para ser uma equipe de competição, esse nunca foi o grande jogo para mim. Quando eu decidi viver de jiu-jitsu, quando eu tinha 15 anos de idade, a competição eu sabia que ela era um período. Eu falei, eu quero fazer isso para sempre. Logo, a competição não é para mim a coisa mais importante. Embora tenha sido durante um período, óbvio, mas... então, eu sabia que a gente ia passar esse deserto, né? E, de fato, a gente passou. Foi exatamente nesse período que eu comecei a ver judô. Nasci em 88, então era final dos anos 90, início dos anos 2000, e aí lembro que saía no jornal. Tal balada, não sei o que, na Barra da Tijuca, teve briga, o pessoal do jiu-jitsu. Aí meu avô lia jornal e falou, não, jiu-jitsu não, faz o judô. Ser adolescente, na época 90 e pouco, era o auge do negócio, entendeu? É exatamente isso. E, Fábio, por que você acha que o jiu-jitsu é tão mais eficiente do que outras artes? Qual o segredo do jiu-jitsu em comparação com as outras? Porque tem muitas modalidades, esportes, né, voltados para a luta, mas você citou o UFC, pô, quando aconteceu o primeiro UFC, que para quem não viu, assista no YouTube, é muito bacana, porque é diferente do de hoje, né? Hoje o cara vai lá, faz uma luta e é isso. Não, era um negócio que você tinha chaves e o cara lutava 3 vezes na mesma noite. E não tinha categoria, não tinha peso, não tinha teste antidoping. Então tinha cara que tava dopado até o talo com testosterona de 5.000 e o vencedor foi o Royce Gracie. Um cara magro, assim, lutando de kimono, dando a lapela pros outros, enquanto o cara tá só de sunga, entendeu? Ele foi lá e destruiu, pô. Então, a história do jiu-jitsu, né, e a prova da eficiência, ela usou a mesma estratégia no Brasil da década de 50 e nos Estados Unidos na década de 90. A família Gracie sempre usou a estratégia do desafio para provar que o jiu-jitsu era a melhor luta, a mais eficiente. E isso foi sendo feito numa tradição hoje de 100 anos e é meio que
inquestionável. O que acontece hoje no UFC é que todo mundo faz tudo, então é o melhor atleta, né? Mas quando você bota, no exemplo que o Bruno deu, o primeiro UFC, era puro, né? Era assim, era o Royce fazendo jiu-jitsu, era o cara do sumô, era o cara do boxe tailandês, era o cara do savate, era cada um representando a sua arte marcial. E o Royce, com 80 quilos, ganhava de todo mundo, né? E aí, por que a eficiência do jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, ele tem o princípio do jiu-jitsu de força de alavanca faz com que a luta seja muito eficiente para qualquer um, independente da sua força e peso, né? Então, você luta numa distância que as outras lutas normalmente não gostam, né? Então, se o cara quer te bater, você agarra, como é que o cara vai te bater? Meio que inutiliza. Não é que o cara não tenha nenhuma chance, ele tem um tiro. Se ele errar aquele tiro, já era. E é o que acontecia antigamente, né? Então, o jiu-jitsu foi ganhando essa fama, esse histórico de luta mais eficiente por isso, né? E, de fato, se você tirar o jiu-jitsu da equação, se você não permitir que as outras lutas aprendessem jiu-jitsu, quer dizer, você continuaria vendo a mesma sequência de coisas, entendeu? Eu acho até que a gente não tem ainda mais projeção do jiu-jitsu hoje no UFC, porque se compara o UFC do começo com o de agora, você não tinha divisão em rounds. Então o cara, ele cansava, o cara muito explosivo, e depois ele ficava à mercê do outro. E também não tinha luva. E o pessoal que não luta pensa que a luva é proteger a cara, né? Vai ver um pessoal, não, bateu de luva não vai doer, né? É pra proteger a mão. O cara, quando vai socar sem a luva, se ele der alguns socos errados, ele quebra a mão dele. Então, o cara ter os 5 socos, ele quebrou a mão, ele tá à mercê também do cara que não precisa socar. Ele vai conseguir dominar através do princípio de alavanca. Né? É isso aí. Então, assim, a UFC evoluiu como entretenimento, virou um novo esporte, tem as suas regras e tá tudo bem. Mas isso não muda o fato de que, primeiro, que o jiu-jitsu, ele, no meu entendimento, ele é para transformar as pessoas em pessoas fortes, né? Então, cara, o que você vai enfrentar na tua vida? Provavelmente não vai ser o UFC, né? Então, você tem que ter essa autoconfiança e essa segurança de que você não é a presa, entendeu? Eu acho interessante que você falou várias coisas sobre força de alavanca e tudo mais, e vendo, porque o Bruno pratica e vem me falar as coisas, e você falou também sobre botar os filhos no jiu-jitsu. Então, o que a gente pode dizer que trabalha, né? Força mental, força física mesmo, sei lá, equilíbrio, o que trabalha mais, além da resiliência? Eu acho que é uma das coisas que mais trabalha no jiu-jitsu é a resiliência, porque você está sempre se ferrando. Também. Me parece. Também. A resiliência, é claro que ela é importante, né? Que é um pouco do que as pessoas parece não estão tendo ultimamente. Ontem, a gente fez a graduação na academia de final de ano, alguns faixas pretas lá receberam e tal, e o meu sócio, o Michael, ele estava falando sobre a diferença da resiliência e da antifragilidade, né? E aí eu lembro do Bruno, quando eu comecei a estudar Taleb, eu vi os vídeos do Bruno falando sobre antifragilidade e tal. E porque a resiliência, ela pode ser meio burra, né? Você pode repetir o erro. Sim. Então, às vezes, não é exatamente o que eu entendo que o jiu-jitsu traz de benefício. Eu entendo o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento de virtude. Para mim, assim, as virtudes cardeais estão todas ligadas ao jiu-jitsu. Você vai desenvolver tua coragem, você vai ter que se desafiar, você vai lá, pô, que treino que eu vou fazer hoje? Vou fazer com aquele cara ali que é mais tranquilo ou vou ali no desafio real, né? Então, você está o tempo inteiro se testando um pouquinho. Você tem a questão da temperança, que é o seu controle emocional. Você ser menos reativo e mais reflexivo. Porque se você for reativo, significa que você está usando o teu instinto e você vai caminhar para a morte o tempo inteiro. Não tem outro jeito. Você tem uma busca de conhecimento infinito. Ninguém nunca vai ser bom de jiu-jitsu, né? Porque a luta vai se transformando, os movimentos vão se transformando, as estratégias são diferentes, cada um luta de um jeito. Então você nunca vai saber exatamente ser muito bom. Sempre tem coisa para você melhorar, né? E quando você vai melhorando muito, a idade vai chegando e você vai perdendo performance. Então, de toda maneira, você tem que estar numa busca de conhecimento para que você possa melhor se moldar à situação. E tem um senso de justiça na luta que é incomparável, né? Você tem uma transparência do que é certo, do que é errado, de quem é ético, de quem não é. É difícil você se esconder numa luta de jiu-jitsu, né? Então, eu acho que esses benefícios por si, que não são
né? Não é de agora, né? São coisas da humanidade. Eu acho que todos eles são muito bem trabalhados no jiu-jitsu. Se perguntar uma característica que eu acho que todo lutador de jiu-jitsu acaba tendo naturalmente, é a da adaptabilidade. Porque o seu adversário, ele quer 100% do tempo, 100% do oposto do que você quer. Pensa num cara chato, né? Tu quer botar a mão na gola, o cara tira. Você quer segurar o braço, o cara não deixa. Tudo que você quer fazer, o teu adversário cria um problema. Então você fica solucionando o problema o tempo inteiro. E isso vai virando o que é o treino, né? Você está lá no dia a dia, cara, teu treino é o tempo inteiro solucionando o problema. Quando você tem essa cabeça, significa que os problemas que se colocam à sua frente fazem parte de um processo. Você já está preparado para aquilo. A tua cabeça já está preparada para aquilo. Então, você não tem tempo de vitimização, você não tem tempo de reclamar, você não tem tempo de botar a culpa em ninguém, porque você tem que resolver o problema. Porque se você não resolver o problema, o teu adversário vai fazer 3 jogadas no xadrez sem você fazer nenhuma. Sim. Porque você está lá reclamando da vida. Então, você começa a se acostumar que o problema faz parte e que eu preciso resolver esse problema o mais rápido possível. Então, a minha cabeça não está muito preocupada com a derrota, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eu estou querendo resolver o que está na minha frente. Então, te força a estar no momento presente, te força a se adaptar muito bem, né? E a não reclamar da vida e não querer botar a culpa em ninguém, porque a culpa só pode ser sua. Não tem ninguém lá fazendo por você. Né? Não tem em quem você botar a culpa, entendeu? Isso do momento presente é muito interessante mesmo, porque fazia muito tempo antes do jiu-jitsu que eu não tinha sentido o que eu senti quando eu comecei a lutar. Eu falei, cara, o foco fica 100% aqui. Em um tempo onde a gente está o tempo todo desfocado, porque tem o celular, não sei o quê, aconteceu tal coisa. E a última vez que eu tinha sentido algo parecido foi na academia militar, quando eu fiz a primeira aula de equitação. Porque na primeira aula, eles te colocavam num cavalo